Posso deixar teu fundo mesmo, Samuel. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Pai, mais uma vez eu te peço, Jesus de Nazaré, fala conosco, Senhor, nessa noite, Jesus, que cada um aqui saia renovada, Senhor. Pai, eu quero te pedir sobre a vida do pastor, Senhor. Olha para ele, Senhor Jesus. Olha para a vida dele, Senhor. Eu te peço, Jesus, usa ele, Jesus. Purifica ele com teu sangue, Pai. Abençoa ele com as tuas palavras. Multiplica, Senhor, e cantará na voz. Oh, mire cantará na voz. Não tem mais, recantará na voz. Não fique, recantará na voz. Não pense que está só nessa frente. Não pense que eu te deixei só na caminhada. Eu estarei contigo te levantando. Todas as vezes que for preciso, eu estarei contigo. Na tristeza e na alegria, recantará na voz. Tenha de bom ânimo, recantará na voz. Porque eu também venci o mundo, recantará na voz. E eu vou contigo até o fim, recantará na voz. E nós se encontraremos, recantará na voz. Fique em paz, meu filho. A provisão eu já mandei, recantará na voz. Não se preocupa, que eu sou contigo. Eu te guiarei, e cantará na voz. Fique em paz, amém. Glória a Deus. Oi. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, foi mudada a mensagem. Aí vamos para Hebreus. Hebreus capítulo 5. Cinco 11. Ler. Fala, meu Deus. Botei Hebreus aí a ler Timóteo, ó. Oxa. 5:11. Tá certo? Hebreus 5:11. Pronto. Só o versículo mesmo. Diz assim: sobre isso temo muitas coisas que dizem, embora difícil de explicar, pois vós tornastes lentos para ouvir. Vamos continuar. De fato, embora já desfeces semestre, deveis semestre, e ainda precisais que alguém vos ensine de novo os príncipes elementares da palavra de Deus, e vós tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Quando qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, que pela prática têm as suas faculdades morais excitadas para distinguir entre o bem e o mal. Pronto, John. Irmãos, eu ia trazer os assuntos, eu ia dar continuidade a
respeito do adultério. Eu ia falar sobre as consequências. E eu estava ali na minha solidão, e o Senhor falou comigo: isso daqui que eu vou falar, eu estava ontem na doutrina, lá da igreja do amigo meu, um assunto muito rico. Dá para a gente passar o mês de outubro todinho só nisso aqui. Então, irmãos, eu não sei porquê, quando a igreja tem menos gente, tem mais palavra, né? Eu fico feliz, irmão, por isso. Eu fico feliz. Tendo saúde de casa, eu não fico preocupado em terminar cedo, né? Então, irmãos, uma coisa que é interessante, se vocês observar, o tema desse livro é Hebreus. Existe uma polêmica de quem escreveu esse livro. Eu posso dar uma hipótese pelos fatos do que ocorre, e tudo indica que foi Paulo, mas não é uma afirmativa, é uma hipótese. Uma hipótese não é uma confirmação. Por quê, irmão? Porque que, se você observar, se você pegar os 12 discípulos de Jesus, os 11 com Jesus, 12, se você pegar os 11 discípulos de Jesus, nenhum combateu contra certas coisas que a gente vai falar aqui. Nenhum. Um dos que se tornou cabeça da igreja depois que Cristo subiu, o próprio Pedro não quis sair dos seus costumes judaicos. Ele queria até aplicar também para os gentios. Nem batizar com o Espírito Santo ele queria, porque ele considerava os gentios impuros. Nós temos exemplo que quando os anjos visitaram Cornélio, um italiano, Cornélio queria ser batizado, e os anjos foram lá, visitaram também quem? Pedro. E Pedro não quis executar a ordem dos anjos. Foi necessário o Senhor dar o quê? Uma visão. Se não me falha a memória, de vários tipos de alimento. E na visão o Senhor dizia o quê? Que ele já tinha o quê? Purificado. Então, irmão, apesar de Pedro seguir os seus costumes, ele não largou o costume judaico. Ele não largou. Então, irmãos, e o que, pela base que eu tenho, esse livro aqui, ele não foi escrito para os gentios, não. Se você ver, se você estudar do capítulo 1 até o último, você vai ver esse autor combatendo alguns costumes que os cristãos ainda estavam tendo. Então, irmão, se você analisar, não teve nenhum, irmão, dos 11. Agora, se você se aprofundar em Paulo foi sim o que mais combateu contra as coisas que os apóstolos estavam aplicando na igreja. Então, irmãos, essa palavra Hebreus aqui
surgiu aonde? Na época de Jacó, aonde o povo foi formado. E dali que queria o quê? Que veio a lei. E assim o povo foi crescendo. Então, irmão, se você analisar, tudo indica que quem escreveu isso aqui foi quem? Foi Paulo. É uma hipótese. Agora, eu tenho outra tese. Por que ele não revelou? Porque se ele botasse o nome dele aqui, era arriscado os judeus rasgarem o autor. Por quê? Porque ele está combatendo contra o quê? Contra o judaísmo, contra os costumes. Entendeu, irmãos? Olha o que é que Paulo ele vai falar. Vamos passear, irmãos, aqui nessa noite. No capítulo 1, que diz assim, ó: a revelação de Deus, o Filho é superior aos anjos. É a primeira coisa que o autor está dizendo. Aí olha o que é que o versículo 1 ele vai dizer o quê? No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais por muitas vezes e de muitas maneiras. O autor aqui está explicando. Nestes últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Seu Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória, é a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, e ponto de herdar o nome mais excelente do que eles. Pois a qual dos anjos disse alguma vez: tu és o meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E ao introduzir o primogênito no mundo, outra vez diz: e a todos os anjos de Deus o adorem. Vamos já continuar. Parei no 6. Preste atenção, irmãos. O que estava acontecendo aqui, logo o período que Cristo subiu ao céu, uma das coisas que Paulo combatia era o que, irmão? Era a questão de a igreja colocar Cristo para trás. E se você andar, irmãos, em algumas denominações, você vai ver que tem gente que adora anjo. Você vê que tem algumas religiões que adoram anjo, né? Os ciganos dão mau valor, irmão. Trata dos anjos o quê? Dos guardiões. Por que, irmão, que o autor está falando sobre isso daqui? Porque se você pegar, irmão, do primeiro livro do Antigo Testamento, você vai ver que em todos os livros sempre eles estão falando dos anjos. Os anjos, eles são seres superiores aos seres humanos? São, irmão. Eles são poderosos? São. Mas o anjo, irmão, não é para ser adorado. Não é para ser adorado. A Bíblia não classifica
vários nomes de anjo não, irmãos. Eu vejo algumas coisas no Kawaii, também já vi pessoalmente. Gente que pega as mitologias lá de Roma e exalta os anjos. Anjos que nem na Bíblia está. Outros mais aprofundados vão lá estudar o livro de Enoque, aonde vai falar dos poderes dos anjos. E existem vários nomes de anjos. Se por que o livro não está na Bíblia, não sei. Mas aqui, irmão, o autor ele está falando o quê? Que Jesus ele é o ser superior aos anjos. Ele é superior. Os anjos ele não são adorados, mas Cristo ele é adorado. É tanto que nesses primeiros versículos que eu li, você vai observar o autor falando o que, irmão? Dos anjos adorando o Senhor. Você vai ver o autor esclarecendo o Filho de Deus, dizendo que ele estava lá no início da criação do universo. O próprio João também vai dizer que ele é o Verbo que se fez carne. Foi ele que criou todas as coisas. Então, irmão, esse autor aqui do livro dos Hebreus, ele estava deixando claro, irmãos, que Jesus Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Ai, pastor, mas o Senhor também, quando está na batalha, chama pelos anjos, mas eu não adoro eles. Eles não obedecem a mim, eles obedecem o Senhor. O mundo espiritual é assim, irmão. Eu penso que é porque ele tem moral. É porque Jesus diz assim: vai lá, obedece lá o meu filho. Tá bom. Desse jeito, irmão. Tivemos a experiência aqui sobrenatural. Não sei se eu faço mais. Eu apanhei tanto. Mas eu fiz aí uma das últimas vezes. Davi gosta das experiências. Lembra, Davi Andrade? Que foi? Falei que a pessoa estava incorporada. Satanás, revela aí, Satanás. Esse relacionamento vem da tua parte. Aí que foi que a entidade disse? Você lembra, Davi? Pode assistir, está lá no canal. Não posso falar. Demônio dizendo: eu não posso falar. Aí depois eu disse assim, ó, peguei e mandei o anjo dar uma pisa nele. Aí ele pegou e disse assim: eu só vou falar porque o homem de branco está mandando eu falar. Você lembra, Davi? Aí ele, o demônio, o próprio demônio, revelou. Então, irmão, através dessa experiência que aconteceu aqui na igreja, você pode ver, irmão, que Cristo ele é superior a qualquer anjo. Cristo ele é de fato o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ai, irmãos, a gente tem que invocar os anjos. Eu invoco direto, irmão. Você pensa que eu saio de casa sem ser com eles? Eu sou besta, irmão. Sair de casa, eu já invoco logo eles. Se vou trabalhar, eu fé em Deus que logo vou voltar a trabalhar. Também invoco eles. Já fui assaltado, já tomaram meu carro, já botaram 2 armas em mim. Aconteceu alguma coisa em mim? Os bandidos fizeram foi me respeitar, irmãos. Ô irmão, nos perdoa por a gente estar fazendo isso.
É sério, irmão, aconteceu isso comigo. Eles pegaram meu carro, fizeram 7 assaltos, não levaram o carro, não levaram meu dinheiro, eu tinha R$500 dentro do carro, não levaram minha carteira, não levaram nada. Só me usaram para assaltar as outras pessoas. Então, irmão, daí você tira uma análise de que realmente os anjos o quê? Nos protegem. No mundo espiritual, irmão, tem a sua hierarquia. E o que é que nós temos que fazer, irmão? Invocar. Você está sendo tentado pela Dalila? É de um anjo para te proteger. Porque a gente é fraco, irmão. Você pensa que eu aqui dentro da igreja não tenho medo de falar não, irmão. Você pensa que não já apareceu não? Inventando o agaroba para fazer aliança. Entendeu, irmão? O problema, irmão, que eu já tenho uma experiência de vida. E eu sei que você não vai me levar a nada. Então, irmão, mas se for um obreirozinho fraco, que na igreja está cheio de crente fraco, não pode já a irmãzinha soltando simpatia que ele já se derrete, igual picolé. Entendeu, irmãos? Então, querido, bote isso na sua cabeça. Os anjos, eles são para ser submissos a nós por causa de Cristo. Por causa de Cristo. E o autor, irmãos, aqui desse livro, ele está deixando bem claro. Olha como ele ainda vai deixar mais claro ainda. Presta atenção como o autor está dizendo aqui que Jesus é que manda nos anjos. 7. Olha o que ele vai dizer sobre os anjos. Ele diz de seus anjos, e ele faz vento de seus ministros labareda de fogo. Aqui ele está falando de quem? De Jesus. Que ele está falando o quê? Que tem os anjos de fogo, irmãos. Tem os anjos de fogo. Entendeu? Algumas vezes eu brincava aqui, né? Mas era uma verdade, irmãos. Que muitas vezes para a gente combater o inferno, a gente tem que se encher do poder, né? E o mundo espiritual, irmãos, ele é feito de nada, de nenhuma matéria-prima, irmãos. Tudo que há no mundo espiritual, irmão, ele é feito através de energia. Os anjos, irmãos, ele não tem nada daqui da terra não, irmãos. Até os demônios que também são anjos caíram. Você nunca parou para raciocinar como é Deus? Por que ninguém pode chegar perto de Deus? Por que até os anjos, para estar perto de Deus, tem que se cobrir, não pode pisar no chão? Porque a glória de Deus é tão grande. Sabe como é que eu enxergo Deus? Não vão me detonar em casa não, pelo amor de Deus. Tu já assistiu o Dragon Ball Z, Davi? Já? Tu sabe o que é um Dikdama? Sabe? O poder do Dikdama, ninguém fica de perto, e tudo se destrói. Eu tenho Deus como aquilo, irmãos. É tanto que lá no céu ele não fica nem junto com os outros lá. Deus, ele é Deus, irmão. Ele aparece do jeito que ele quiser, como ser humano, como um bicho, como uma ave, do jeito que ele é Deus, irmão. Veja só, quando ele bateu um papo com Samuel, com Moisés, foi em formato de fogo, um fogo que falava.
e aquele fogo não consumia o pé de planta, que é chamado de sassa. Então, irmão, ele é Deus. Ele é Deus. Tem anjos, irmão, que nem os anjos se aproximam dele, porque ele é poderoso demais. E eu digo aqui, irmão, Deus ele não pensa. Deus ele cria. Deus ele não é como o ser humano. Ah, estou pensando em ir lá para minha avó hoje. Não. Deus, quando ele abre a sua boca para falar, ele faz ou cria. E quem é que faz? Jesus. Que ele é o próprio verbo de Deus. Então, irmão, guarde isso na sua cabeça. E esse versículo 1, irmão, do 8, mais em diante, você vai ver o autor enaltecendo Cristo. Vamos ler? Deixa eu ler o 8. Mas sobre o Filho diz o teu trono, ó Deus, subiste pelo século dos séculos, e o centro do teu reino e o cetro de iniquidade. Amastes a justiça e odiastes o pecado. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. E também diz: tu, Senhor, no princípio fundastes a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Olha aí o que o autor está falando. O autor está falando de quem? De Cristo. Eles serão destruídos, mas tu permaneces, e todos eles envelhecerão como roupa e como manto, e os enrolarás, e com roupas serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não terão fim. Mas a qual dos anjos diz alguma vez: assentestes à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado? Olha o que o autor está dizendo aqui. Esse verso 13, o autor ele está fazendo uma pergunta para os hebreus: qual é dos anjos que ele fala assim, ó: assenta-te à minha direita? Ele está fazendo uma pergunta, e ele está falando para os crentes que não estavam querendo aceitar o quê? Os ensinamentos de Cristo. E o autor ele está fazendo o quê? A pergunta: qual é dos anjos que disse assim, ó: assenta aqui à minha direita? Teve um que planejou sentar à direita de Deus. De lá ele pegou o beco. De lá ele pegou o beco. O 2, ele continua dizendo: Cristo, o Filho do homem, é superior aos anjos, como sumo sacerdote, idôneo e cheio de compaixão. O que o autor ele está narrando aqui, irmão? Porque naquela era, irmão, como é que os judeus faziam para ouvir algo da parte de Deus? Eles tinham que entrar num lugar chamado Santo dos Santos. E só quem podia era o sumo, não era o sacerdote. O sacerdote cuidava das coisas de fora. O sumo sacerdote, irmão, ele entrava na presença de Deus, segundo os costumes, uma vez por ano. E quando eles entravam, tinha toda aquela hierarquia. Davam 7 passos, amarrado na cintura, com o sininho.
Para quê, irmão? Segundo o costume judaico, se um sumo sacerdote ele entrasse em pecado, quem estava de fora puxava, porque ninguém podia entrar na presença de Deus, só o sumo sacerdote. Então, irmão, se você vê aqui o que aconteceu nessa época aqui, do povo querer enaltecer o sumo sacerdote, acontece na época de hoje, irmão. Acontece na época de hoje. O que é que mais? O que é que eles querem hoje? Nome. Eu conheço, irmão, pessoas nunca foram nem obreiro, passaram nem um dia de ser obreiro, virou apóstolo. A mulher saiu das trevas, não tem nem 2 anos, virou missionária. Se eu for fazer pergunta, não sabe nem responder. Ainda tem a coragem de abrir a boca dele, que foi Deus que me deu essa obra. Entendeu? Ai, pastor, mas o senhor disse que Deus lhe tirou das trevas. Foi, irmãos. Mas antes de eu ir para as trevas, mas eu já tinha muitos anos de igreja. Já tinha passado por várias igrejas. Já preguei muito por aí. Tanto fora como dentro. Tive uma vida com Deus. Decepcionado com a igreja. Por causa de quê, irmão? De inveja. Simplesmente, irmão. Hoje, o que é que eles preferem? Eles apoiam mais um burro na igreja do que um intelectual. Irmão. Eu não tenho nem medo, irmão. Por que, irmão? Por que eles apoiam um burro? Por que, irmão? Porque as ovelhas não vão olhar para o burro. E o pastor, quando sabe que tem um que tem experiência e conhecimento mais do que ele, as ovelhas vão olhar para quem? E eles não querem o quê? Não querem perder o foco. Não vou falar nem do que aconteceu não, há pouco tempo. Vou te falar alguns anos atrás, antes de eu me desviar. Fazia obra, viu, antes ali na Taquara. Na época eu tinha essa ilusão de ir para Gideões, sair pregando, fui para São Paulo, preguei lá. Aí eu tinha essa ilusão. Aí tinha um pastor lá na Taquara lá. Ele me dava R$50 de oferta toda vez que eu pregava. Ia, pegava meu carro, ia. Aí meu nome começou a ter peso lá naquela região. Sabe o que foi que o pastor fez? Me lembra, irmão, como se fosse hoje. Na época eu era presbítero. Presbítero, foi bom enquanto durou. Desse jeito, não anda mais no meu território, porque senão o bicho vai pegar pro teu lado. Desse jeito mesmo. Onde é que a gente vai ficar, irmão? Ô, meu irmão, eu dizia assim: ô, meu irmão, me dediquei tanto, estudei tanto, para querer ajudar as igrejas. Aí eles fazem o quê? Oprime. E essa é uma realidade, irmão, que até hoje acontece. Só, irmão, que aqui, nesse ministério, eu não tenho isso comigo, não, irmão. Eu não tenho isso comigo, não, irmão. Eu tenho o maior prazer, irmão, de ver você crescendo. Quero chegar um dia, o Samuel me dar uma aula de teologia. Entendeu? Eu tenho o maior prazer, irmão. Ai, meu Deus, eu tenho que tirar o Samuel da igreja, porque eu estou sendo ameaçado. Acho que isso é coisa de criança.
Ai, não quero antes que ir na igreja não, porque o anjo ora bem. Irmão, isso é coisa do diabo, irmão. E isso está dentro das igrejas. Semana passada, irmão, conversei com o pastor aqui. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, não pode estar para sair da igreja por causa disso. Eu me desviei diversas vezes por causa disso, irmãos. Eu já cheguei a pegar a igreja, irmão, sem ninguém, e deixar com quase 100 pessoas dentro da igreja. Já fiz reunião para empresário, irmão, que toda reunião eu ganhava 300 a 500 reais por culto. Aí o que foi que eles fizeram? Irmão, infelizmente é isso. Infelizmente é isso. Entendeu? Infelizmente é isso, irmão. Vivemos o quê? Aprisionado pelo sistema. Mas enquanto eu estiver vivo, irmão, e essa igreja estiver viva, aqui não vai acontecer essas coisas não. Até porque eu nem aceito. Para mim, irmão, é tanto, irmão. É tanto que eu sempre botava todo mundo. Aqueles que queriam botar para isso, eu botava para expulsar demônio. Vai lá, Samuel. Quantas vezes Samuel não apanhou aí? Natan, que não sabia nem lidar. Tem um maior prazer, irmão. Vai lá, Samuel, vai para cima. Então, irmão, porque a igreja, irmão, ela não cresce em unidade. A igreja, ela cresce em coletivo. E nós como igreja, irmão, nós não podemos ter inveja de ninguém. Ai, porque a irmã louva tão bem. Aí ficam boicotando a pobre da irmã, como aconteceu na igreja. Enquanto não derrubaram a irmã, até hoje a pobre da irmã está desviada. Namorado entrou pro crime, está preso. Tudo isso por quê? Porque a menina era uma levita e era a que mais louvava bem na igreja. Foi o que a igreja fez? As panelinhas derrubaram. Está aí desviado até hoje. Pergunta aí, irmão, se alguém vai mesmo pisar lá na casa dela. Não vão, irmão. Por isso, irmão, que na minha visão, a igreja, ela tem que crescer em coletivo. E nós nunca podemos, irmão, se acomodar. Sempre temos que estar em busca de conhecimento. Quer ter conhecimento? Pare para ouvir quem é superior a você. Se você for escutar um burro, você não vai aprender nada. Entendeu? Pare, irmãos. Entendeu? Pare, irmão. Por quê, irmão? Porque a gente temos que ter o quê? A gente temos que continuar crescendo. Continuar crescendo. Então, querido, o autor dos Hebreus, ele deixa claro: Cristo é superior aos sumos sacerdotes. Olha o que é que ele vai dizer. Me acompanha aí na leitura. Por isso, é necessário que atentamos mais ainda para as coisas que ouvimos, para que nunca desviemos dela. Pois se a palavra falada por meio dos anjos permaneceu firme, e toda transgressão, desobediência receberam justa punição, como escaparemos se desconsideramos tão grande salvação? Essa salvação tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi depois de confirmada a nós pelo que ouviram, e juntamente com eles por meio de sinais. Deus testemunhou feitos extraordinários
diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuiu segundo a sua vontade, porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falemos, mas em certo lugar alguém testemunhou dizendo que é o homem, para que te lembres dele, ou filho do homem, para que te interceda por ele. Presta atenção. O que é que o autor no verso 3 aqui, 2, ele está dizendo o quê? Se nós, ou os hebreus, se sujeitar aos anjos, o que é que ele está dizendo? Aí ele parece que faz até uma brincadeira. Olha o que é que ele vai dizer? Escaparemos, e se consideramos tão grande essa salvação, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor. Aí o 2, ele diz o quê? Pois se a palavra falada por meio dos anjos permaneceu firme, toda transgressão e desobediência receberam justa punição. O que é que o autor está dizendo aqui, irmão? Ele está falando o quê? Todos aqueles que se submeteram aos anjos receberam punição. Quem foi? O nosso adversário. O nosso adversário. Aí o que é que ele deixa bem claro? Porque tem gente que é uma idolatria por anjo. Eu já vi, Davi, crente, anjo Rafael, vem aqui. Não existe, irmão. Você quer que eu passe uma revelação para vocês? O nome de cada um que está lá no céu, principalmente dos anjos, aqueles que a Bíblia deixa registrado, o nome, irmão, é uma função. É uma função. E eu lhe provo. Gabriel. O que significa Gabriel? Quem se lembra? Cadê os teólogos da renovação? Quem se lembra? Qual é o significado do nome Gabriel? Do Miguel? Quem sabe? Gabriel é o quê? O correio. O mensageiro. Miguel, ele é o quê? Quem é semelhante a Deus. Ou tem um que se levantando contra ele, tu acha que Deus vai sair lá de onde ele está? Quando o diabo se levantou contra ele, ele só falou o quê? Miguel! Que quer dizer? Quem é semelhante a mim. Na mesma hora, irmão, eu creio assim. Você pode me chamar até de herético o que eu estou dizendo. Na hora que Deus abriu a boca, para mim, ali o anjo Miguel foi criado ali na mesma hora. E o anjo Miguel, ele é o quê? Um guerreiro. O anjo Miguel, ele é um guerreiro. Serafins, seu nome próprio? Não. Serafins são o quê? Adoradores. Querubins, criaturas. Então, irmãos, aqui deixa claro, e até para esses que dão ouvido a anjo, vão receber punição, irmão. Esses que gostam de tarô, esses que gostam de ler carta, vão receber punição, irmãos. Vamos continuar.
Aí parece que o autor, irmão, ele parece que vai brincar com o povo da sua época. Olha o que é com 3 ele vai dizer, ó. Preste atenção na narrativa da leitura, ó. Como escaparemos se consideramos tão grande salvação? Essa salvação tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmado a nós pelo que a ouviram. Entendeu, irmão? Ele está dizendo o quê? Que a salvação, ela veio por quem? Pelo Senhor, e não pelos anjos. Aí, irmão, e ele ainda vai confirmar mais. Ao 4, vai continuar falando do Senhor. E juntamente com eles e por meio de sinais, Deus testemunhou feito extraordinário e diversos milagres e dons do Espírito Santo. Ele está falando de quem, irmão? Do Senhor Jesus, que quando ele estava na terra, ele deixou sinais comprovando que Jesus também era Deus. Ele se revelou para os mais íntimos. O que é que os discípulos diziam quando eles estavam fofocando entre si? Vejo que ele é Deus, porque ninguém faz coisas como ele faz. Deixa eu fazer uma pergunta, irmão. Você que é conhecedor, me relembra aí um ser humano que morreu e ressuscitou, Davi. Você conhece, Davi, algum? Nenhum, tem nenhum não. Conhece antes? Algum que morreu e ressuscitou? Tu conhece algum que andou na água? Qual? Conhece um que gerou milagre, que fez milagres extraordinários? Tem, irmãos. Você pode pegar aí, irmão, todos esses aí que se consideram Deus, que a humanidade idólatra, Buda, Maomé, Allan Kardec, José Smith, os deuses da Ásia. Vê aí, irmão, se fizeram a mesma coisa o que Cristo fez. Porque, irmão, ele não só foi Deus de boca, ele mostrou para os discípulos que realmente ele era Deus. Qual é o ser humano que tem algum ser humano aí que diz assim: ô, tempestade, se acalma aí? Conhece algum aí que fala com o vento se acalmar? Não tem, irmão. Não tem. Não tem, irmão. Tu conhece algum ser humano que é capaz de fazer um animal falar? Um burro? Não tem, irmãos. Por isso, querido, que o nosso Deus, ele é superior a qualquer anjo. Ele é superior e ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. Pular aqui, são 9 horas. Vamos para o 7, 2:7.
determina outra vez certo dia chamado hoje, depois de passado tanto tempo, ao dizer, por intermédio de Davi, como já havia sido falado: hoje, se ouvides a sua voz, não endureceis o vosso coração. O autor ele está falando de quem, irmãos? Do Senhor Jesus Cristo. Olha o que é que o 8 vai dizer: pois Deus não teria falado depois disso a respeito de outro dia, e Josué lhe ouve-se dado descanso. Ele está falando de quem? Do Senhor ter falado com Josué. Vá para o 14. Olha o que o tema. Isso aqui é uma lapada para os que praticam religião adventista. Olha o que o tema vai dizer: Cristo é superior ao sumo sacerdote da antiga aliança. Olha o que o autor ele está dizendo: o quê? Que Cristo é superior à antiga aliança. Se você se aprofundar, irmãos, que Pedro ele cometeu umas barbaridades. Ele cometeu. Todo judeu que nascia era obrigado a fazer a aliança de Abraão. Todo judeu que nascesse. O que era que Pedro estava fazendo? Obrigando os gentios a fazer a aliança de Abraão, que é a circuncisão, o corte da parte masculina. Aí o que é que o autor está dizendo? O quê? Que Cristo é superior a esta aliança. Em outras palavras, irmão, isso daí não serve de nada. Domingo no culto de Santa Ceia, nós falamos o quê? Que o batismo do Espírito Santo é superior ao batismo das águas. Nós falamos o quê? Que o batismo era o meio dos judeus o quê? Se reconciliar com Deus. Próprio João Batista ele enaltece quem? O Cristo. Mas o que é que o povo cristão prefere o quê? Interpretar da maneira errada. Simples, irmão. Então, irmão, Cristo é superior à antiga aliança. Vamos ler só esse trechinho para encerrar, até o 16. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, vírgula, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, e mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. Portanto, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Opa! Isso aí, ó. Isso aqui, ó. Tem um patrão aí de trás. Corra do inimigo para tirar, para atrapalhar. Se concentra, Davi Andrade. Então, irmão, vamos continuar. 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas. Mas se alguém quer a nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto,
aproximemos nós com confiança do trono da graça, para que recebemos misericórdia e encontraremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Pois eu continuo. O que é que o autor está dizendo, irmão? Primeiro, irmãos, ele diz: não tem um sumo sacerdote que possa compadecer de nossas fraquezas. Não tem, né? É igual a mesma coisa da religião que tem no Brasil. Ô fulano, viemos me confessar. Aí o fulano vai e diz: filho, você faz isso. E o autor do livro está dizendo o quê? Não tem, irmão. É a mesma coisa da minha. Ei, pastor, compadece de mim, sou um burro velho. Tá bom, meu filho, eu vou compadecer de ti, das tuas fraquezas. Não tem, irmão. Não tem anjo que possa compadecer das nossas fraquezas. Não tem, irmão. Mas se você observar na leitura, mas tem um, irmãos, que compadece de novo por nós. Quem, irmão? Jesus. Olha o que ele vai dizer. Se o teu fardo está pesado, ele troca o dele pelo seu. Qual é o anjo que vai dizer assim: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci? Qual é o anjo? Não tem, irmãos. Mas Jesus, ele diz o quê? Para a gente ter o quê? Bom ânimo. Jesus Cristo, sim, irmão, ele compadece de nossas fraquezas. E o autor do livro dos Hebreus, ele teve, irmãos, esse grande debate entre o povo que considerava a antiga aliança. E ele está defendendo aqui o que, irmão? Para você entender, ele está defendendo o Evangelho de Cristo. Por isso, querido, que eu sempre digo aqui, às vezes, irmão, a gente não tem que seguir o que Pedro fala. Nós não temos que seguir o que Moisés fala, que o profeta Isaías fala. Não, irmão. Mas nós temos que seguir o que Jesus Cristo fala, porque Ele sim é o Filho de Deus. Ele compadece de nós. Irmãos, Ele compadece. Sabe como é que eu enxergo? Ele lá sentado lá do pai dele. Aí o Davi estava vacilando lá fora da igreja. Aí chega os demônios. Tá vendo aí, Altíssimo? Vou destruir o Davi Andrade. Ele está cometendo erro. Porque o mundo espiritual, mano, ele tem a hierarquia. E o diabo toca quando ele tem o direito. Eu vejo assim, irmão. Aí o Senhor diz assim: nosso Deus, vai lá, Satanás, toca lá no Davi Andrade. Aí na mesma hora o Senhor Jesus diz assim: pai, ele pecou, pai, mas o bichinho ainda é fraquinho. Ele está tentando nos conhecer, pai. Pai, tem misericórdia do Davi. Ele anda sem camisa ali na rua, pai, mas ele vai para tua casa. Aí o Deus é assim: é mesmo, né? Ô Satanás, não toca. Aí tem crente, isso não é só uma simulação, viu, Davi? Aí tem crente que fica assim, que comete os pecados, aí fica, pensa que é um bichão. Tá vendo aí, ó? Eu peco, nada acontece comigo. Por enquanto, querido, por causa da misericórdia do Senhor. Amém? Deu uma linda salva de palmas para Jesus. Próxima quinta a gente dá continuidade. Pedir aqui o antes para nos abençoar com oração. Pode nos abençoar?
Eu, Samuel. Quem precisa de oração? Eita, tá precisando não, Davi? Deus abençoe, soldado Anderson. Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor amado Deus Santo, obrigado, Deus, pela tua palavra, Jesus. Obrigado, Deus, por o Senhor ter falado juntamente, Deus, através do teu servo, que somente o Senhor deve ser adorado, Senhor. Que somente o Senhor deve ser engrandecido, que somente o Senhor, Pai, deve ser louvado. Oh Senhor amado Deus Santo, que nós possamos, Deus, entender isso, Pai, que somente o Senhor deve ser dado toda honra e toda glória. Pai, abençoa, Deus, os teus servos que estão aqui. Abençoa, Deus, a cada um, Senhor amado Deus Santo. Vem pelejar, Senhor, as suas guerras, as suas lutas, as suas pelejas. Senhor amado Deus Santo, eu não sei, Deus, os que os teus servos enfrentam, mas eu creio, Pai amado Deus Santo, que o Deus Todo-Poderoso está com cada um de nós. Senhor, vem abençoar, Deus, a cada um. Abençoa, Deus, a cada um, Senhor amado Deus Santo, da forma, Deus Santo, que o Senhor quiser. Senhor, faz a tua vontade, faz o teu querer nesta igreja, faz o teu querer, Pai, nesta obra. Senhor amado Deus Santo, abençoa, Deus, este local. Senhor amado Deus Santo, que a gente possa viver, Senhor amado Deus Santo, a tua, Deus, prosperidade neste lugar. Deus, eu te peço agora, aonde estiver, Senhor Deus Santo, Deus tremendo, os teus servos que fazem parte, Deus, desta igreja, Senhor amado Deus Santo, incomoda eles, Senhor amado Deus Santo, para eles poderem estar aqui, Senhor amado Deus Santo, na tua casa, na tua igreja. Senhor, vem abençoar, Deus, a cada um que faz parte deste ministério. Abençoa, Deus, a cada um, Senhor amado Deus Santo. Eu te peço, Pai, que cada um venha ser abençoado por ti, que este mês de outubro, Pai amado Deus Santo, possa ser um mês de bênção, possa ser um mês de conquista, possa ser um mês de realizações, que este mês de outubro, Pai amado Deus Santo, possa ser, Deus, um mês, Senhor amado Deus Santo, de surpresa para cada um, Deus, que faz parte da tua igreja. Deus, abençoa, Deus, o pastor, abençoa, Deus, o pastor Isaac. Deus, eu te peço agora, vem, Deus, levantar ele mais e mais neste lugar, dá autoridade, dá ousadia, Deus, mais e mais da tua parte. Senhor amado Deus Santo, que o Senhor, Deus, venha ser com ele aonde ele estiver, guarda, protege, livre do mal, renova, Senhor, a sua saúde, renova, Senhor, a sua saúde, Pai amado Deus Santo, que todo espírito de enfermidade, Senhor amado Deus Santo, venha cair por terra, que todo levante, Deus, de Satanás venha cair por terra, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu creio, Deus, no teu agir, eu creio, Pai, no teu manifestar. Vem, Deus, tomar de conta, Pai amado, de cada um de nós. Deus, eu te peço, vem abençoar a nossa noite, que nós possamos, Deus, sonhar com o sono do justo, que nós possamos, Deus, dormir tranquilo. Deus, abençoa a nossa noite. Vem, Deus, dar sonhos de revelações, vem, Deus, nos dar sonhos, Pai amado Deus Santo, da tua parte, Deus. Mas se esta noite, Pai, o Senhor, Deus, for ter preparado, Deus, para a tua volta, nos prepara, Pai, para a tua volta, para que nós possamos, Deus, subir até os altos céus ao som, Deus, da trombeta, em nome de Jesus. Abençoa o nosso resto de semana, nosso final de semana, em nome de Jesus Cristo. Pai, te agradeço e abençoo, Deus, em nome de Jesus, a cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de eu dar a bênção apostólica, deixa eu dar um testemunho. Vocês viram que terça-feira eu estava... Vou contar aqui, irmão, testemunho, porque Deus ainda faz milagre. Sexta-feira passada, eu tinha comido, viu, Bel? Um pedaço de bolo. Questão de 10 minutos. Me deu logo uma dor de barriga. Passei a noite todinha no banheiro. Quando foi no sábado pela manhã, aí começou, irmão, a consequência de sangue. Na terça-feira, irmãos, eu tinha ido ao banheiro 2 vezes. Eu estava muito angustiado, tinha saído muito sangue.
E depois daquele dia que eu pedi o profeta para ungir meu estômago, e a igreja orou junto com ele, o sangue desapareceu. Então, querido, eu estou feliz. Eu estou feliz. Porque Jesus, ele escuta, irmão, a oração desta igreja. E o tempo da vitória dessa igreja está chegando, irmãos. Não se preocupe, irmãos. Logo, logo vai ter banda, vai ter grupo de senhora, grupo de jovens. Mano, o número de obreiros aqui vai aumentar. A igreja vai se expandir. Pode ficar tranquilo, irmãos. Que a gente está no caminho certo. Deus, ele cuida dessa igreja em tudo, irmãos. Então, irmãos, não é fácil? Não é, irmão, porque tem luta. Se não tiver luta, é porque não tem Cristo na nossa vida, né? Se está passando por luta, é porque está preparado. Samuel tem a luta dele. Eu não suporto a luta de Samuel. Eu acho que o Samuel também não suportaria o meu. Eu não suporto a luta do Anso. Eu acho que o Anso também não suportaria a minha. Eu não suporto a luta que Abel passa. Então, irmão, cada um das nossas lutas aqui, ela é diferenciada. Mas tem uma coisa que todos nós aqui igual nós temos. Cristo, ele cuida de nós. Aleluia. E ele compadece pelas nossas lutas. Enquanto nós estivermos em luta, irmãos, é sinal que o Senhor está nos preparando. Viu? É sinal. O dia que você, cristão, ficar acomodado, balançando a rede, não, pastor, tá bom demais. Pode esquecer, irmão. Jesus Cristo já saiu fora da tua vida há muito tempo. Ai, pastor, e aí, como é que tá antes? Não, pastor, não tem luta não. Minha vida é só praia, picanha. Minha vida tá boa. Tô dando troco de carro, pago em dias. Ah, o pastor ainda tá nessa sucata aí. Olha a minha vida aí, ó. Ixi, o pastor ainda tá com o paletó do morto. Tô, mano, ainda tô com o paletó do morto. Meu tio que morreu, deixou esse paletó pra mim. Então, irmão, se você estiver nessa simulação aí, é sinal, Cristo, querido, que Cristo não está mais com você. Mas enquanto você estiver passando por luta, é sinal que Ele está com você. E você nunca vai padecer na luta. Você vai vencer na luta. Pode ter certeza disso, irmãos. O próprio Senhor Jesus, ele diz o quê? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque nós vencemos. E o dia de vitória dessa igreja está passando, irmãos. Vocês têm noção, irmãos, do tanto de coisa que eu já passei esse ano? Irmãos, eu já quase morri nesse ano. Já esbarrei em hospital. Passei vários meses lutando contra a ansiedade. Muita coisa eu passei, irmãos. Mas estou aqui, ó. Quando eu penso que eu vou morrer, Deus vai lá, usa o Samuel. Quando é o Samuel, usa o profeta. Diz que não vai me levar. Então, irmão, eu fico tranquilo, né? Porque a gente temos que estar preparado, irmãos. Veja só, irmãos, ó. Outra coisa que eu queria contar também, é só um pouquinho de paciência, cara, terminou já. Outra coisa, irmão, que eu queria compartilhar. Eu estou fazendo meu tratamento. Eu não estou ficando mais cansado. E isso, irmão, já dura 6 anos. Desde o tempo que eu perdi meu carro, irmãos. Eu só faltava morrer de cansaço. Tomando remédio por cima de remédio. E comecei um tratamento. Minha mãe pagou uma consulta caríssima. E tá aí, irmãos, eu estou recuperando minha saúde. Meu tratamento vai terminar em novembro. Então, uma coisa que eu nunca pensei era Deus devolver a minha saúde. Então, irmãos, o Senhor, Ele está cuidando de mim e Ele está cuidando de ti. E o Senhor vai nos fazer a gente grande. Vai ter certeza disso, irmão. Pode ficar tranquilo, Samuel. Logo, logo a Ruth vai estar ali.
vai voltar a pregar. Irmão, os irmãos que estão aqui, deixa eu contar outra vez para encerrar. Eu conversei com um pastor, amigo meu, e se tudo der certo, irmãos, eu vou colocar a igreja na convenção. E vai ser bom, irmão. A gente ganha um nomezinho, né? Ganha uma moralzinha e tudo dá certo. Quem é que perde? Aqueles que não valorizaram e foram embora. Então, irmão, isso aqui, irmão, a gente ainda está no início. O início ainda nem chegou, o início da bênção. Nós estamos na preparação da bênção. Entendeu? Viu? E pode ficar tranquilo, irmão. Conforme a igreja vai crescendo, você também vai crescendo. Entendeu? Porque Cristo, Ele está nessa igreja. Amém? Vamos orar para encerrar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. E o teu pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, nossas dívidas, assim como o Senhor tem perdoado aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixa, Senhor, que nós venhamos cair em tentação, mas nos livra, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória que é dado para todos sempre. Amém. Levanta a mão para cima, por favor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. E a igreja diz: domingo é culto da família.